Olá, nessa oportunidade eu gostaria de refletir com você sobre um tema que eu considero bastante importante, que trata-se dos nossos interesses, que muitas vezes são interesses egoístas que resultam em consequências trágicas. No livro de 1 Samuel, no capítulo de número 14, nós encontramos um fato histórico aonde, sob a regência de Saul, o rei de Israel por ocasião, o exército de Israel encontrava-se em guerra contra os filisteus. Diante das incertezas, das dificuldades da batalha, enfim, o rei Saul ele acaba fazendo um voto bastante precipitado, aonde o povo em uma guerra, o voto que ele fez ao Senhor é que ninguém comeria até que a guerra fosse vencida. Observe que é um voto minimamente complicado, porque numa guerra onde o exército precisava mais do que nunca de vigor físico, de energia, de disposição para a batalha, o rei acaba por fazer um voto dessa natureza. O que ocorre é que o próprio filho de Saul quebra o voto, quebra a promessa que Saul havia feito para Deus. As consequências vieram porque Deus não estava respondendo mais, então, os sacrifícios e as orações de Saul naquela ocasião, e depois de uma consulta feita ao Senhor, é revelado que Jonatas havia quebrado o voto de Saul. E Saul então coloca em seu coração, infelizmente, sentencia que o seu filho Jonatas morreria em decorrência de ter quebrado o voto que Saul havia feito a Deus. Jonatas não morre porque o povo se opõe a essa loucura de Saul. O capítulo 14 ele é bastante complexo e nós podemos extrair muitas coisas neste capítulo. Eu, particularmente, gostaria de refletir sobre algumas delas com você, que essa atitude de Saul podem revelar para nós. A primeira coisa que eu entendo é que a ambição de Saul cegou ele diante da realidade. Saul, a ambição de Saul de permanecer no trono, mesmo Deus havendo rejeitado ele fez com que ele ficasse cego diante dos fatos. Saul já não era mais aprovado por Deus para permanecer no trono. E mesmo assim, contrariando a vontade divina, ele queria e estava disposto a fazer qualquer coisa para realizar a sua ambição. A segunda coisa importante que nós podemos perceber nesse texto é que Saul ainda não havia se dado conta de que Deus o rejeitara para governar Israel. E aqui entra algo interessante que você pode me questionar. Mas Deus havia falado a Saul que, por meio de Samuel, que Deus o havia rejeitado? Sim. No entanto, Saul ele não consegue encarar esse fato ou essas palavras como definitivas. Saul ele não se dá conta de quão séria e de quão grave era a sua permanência. Tudo isso revela o interesse egoísta de Saul de permanecer no trono que Deus havia lhe confiado anteriormente, mas que agora Deus havia confiado a uma outra pessoa melhor, mais preparada e segundo a vontade de Deus. Uma outra coisa interessante deste capítulo é que Saul queria manter-se na posição de rei de Israel, atendendo aos seus interesses, atendendo à sua ambição, custasse o que custasse. Nem que se isso custasse a própria família, custasse a vida do próprio filho. Aqui é algo que eu aprendi na minha vivência com os meus filhos, que nós temos que estabelecer quais são os valores primordiais da nossa vida. O valor primordial da vida de Saul, infelizmente, era o apego ao seu poder, a tudo aquilo que lhe projetava na nação de Israel.
Se algo estivesse como um obstáculo para mantê-lo no poder, ele se desfaria disso para manter-se de qualquer maneira na sua posição. Uma ambição egoísta, um interesse extremamente egoísta que estava disposto a sacrificar a sua própria família. Outra coisa importante que nós aprendemos neste capítulo é que mirar apenas no status resulta numa cegueira, incapaz de perceber qual é a vontade de Deus. Muitas vezes, o interesse nosso, o status que nós ambicionamos, pode nos tornar cegos em relação à vontade de Deus. Algo que nós temos que ter muito claro é que a vontade de Deus deve ser concretizada em nossa vida, independente de quem somos, independente de onde estamos e independente do que e para o que fomos chamados. Um exemplo disso é quando Jesus estava lá no Getsemane e diante daquilo que ele considerava o momento mais trágico e difícil da sua vida, que era a morte de cruz, ele submete-se à vontade de Deus e ele pede a Deus dizendo, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele acrescenta dizendo, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Cristo é o exemplo máximo de que não se deve apegar, nós não devemos nos apegar ao status que nos gera conforto e atende às nossas expectativas, mas que nós devemos, sim, nos submeter inteiramente à vontade de Deus. Saul ele estava usando sua religiosidade para conseguir seus objetivos pessoais. Observe que Saul ele sempre está disposto a fazer sacrifícios, mas se você observar com mais calma, você vai perceber que o interesse de Saul com os seus sacrifícios não visava agradar a Deus como um fim último, mas o sacrifício ou agradar a Deus naquele momento era um meio para objetivos pessoais. Nós, como cristãos, como servos de Deus, nós temos que entender que o fim último da nossa vida e da nossa existência é a glória de Deus. Qualquer atitude, qualquer ação, qualquer sacrifício, qualquer obra que nós fizermos que não vise, em último lugar, em última instância, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, mas atender aos nossos interesses egoístas, elas não valem de nada. E para finalizar, Saul ele estava falhando como rei e falhando como pai. Por causa do seu interesse egoísta, da sua ambição em se perpetuar no poder, em permanecer no poder, Saul começou a falhar como rei, porque ele estava perdendo autoridade sobre o seu povo, visto que quando ele determina que Jonatas seja sentenciado à morte, o povo se revolta contra ele e diz: não, foi por causa de Jonatas que Deus operou um grande milagre em Israel. Então observe que Saul, devido às suas atitudes precipitadas a ter colocado seus interesses egoístas acima da vontade de Deus, fez com que ele perdesse a autoridade sobre o seu povo. E o pior de tudo, perdesse a sua autoridade como pai. Nós devemos tomar muito cuidado para que as nossas decisões, para que os nossos interesses, para que os nossos planos não venham, no final das contas, nos tornar falhos em áreas estratégicas da nossa vida. E eu considero a principal delas é o cuidado com os nossos familiares, com o nosso lar, que Deus entregou em nossa mão para nós cuidarmos com zelo, com carinho e com amor. Um forte abraço, que Deus te abençoe.